Boa noite a todos. Boa noite, Valquíria. Boa noite, Lúcia. Todo mundo já na expectativa do nosso trabalho da noite, da live. Com certeza vai ser um excelente estudo. Com certeza, Val. Nossa melhor hora do dia. Faltando alguns minutos para a gente dar início. Enquanto isso, nós vamos aí esperando o pessoal entrar aí. Zaid já está conosco, boa noite. Nossa amiga Marilene. Boa noite, Cristina. Obrigado, Vitor. Uma boa noite para você. Uma boa noite para minha irmã Lucimar Nocelli, que está lá em Salto, mas está junto de nós aqui para podermos ter uma boa noite de estudo. Boa noite, Maninha. Como é que está por aí? É a internet encurtando distâncias e nos aproximando cada vez mais. Isso é bom demais. Unidos em pensamento, unidos em coração, para um bom trabalho. Trabalho da divulgação da doutrina espírita, a divulgação do esclarecimento, consolador prometido por Jesus. É muito bom estar com todos vocês. Boa noite, Cândido. Como é que está por aí? Já estamos quase no horário de começar o nosso trabalho. Mark também já está conosco para esse trabalho maravilhoso de divulgação da doutrina espírita. Um beijo para você também, Maninha. Minha irmã mandando um beijo para mim aí. Isso é bom demais. Thelma mandando um beijo para nós. Um abraço para todos. Isso mesmo, divulgar o Espiritismo também é caridade. Nós já demos, então, às 8 horas. Mais uma vez, as boas-vindas a todos vocês. Com esse trabalho aí de união através da distância, onde estamos cada vez mais conectados, estamos cada vez mais juntos através dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Uma doutrina de esclarecimento. E essa noite nós vamos estar com o Guilherme Almeida, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, de Patos de Minas. Nós vamos então chamar o nosso palestrante para estar conosco. Boa noite, Guilherme. Boa noite, seu Mar, tudo bem? Beleza, mais uma vez, né, Guilherme? Nós estávamos conversando, estávamos aqui batendo um papo antes da live. Guilherme, que é de Patos de Minas, né? Lá do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Ele trabalha na Alegria Cristã, onde está fazendo a alegria de todos no Centro Espírita, cantando, tocando violão, não é isso? E também trabalha no Instituto do Esclarecimento. Seja bem-vindo, Guilherme, para nesse trabalho do GESCOM, o Grupo Espírita Senhora da Conceição aqui de Pirapora, né, e aproveitando a oportunidade, convidar a todos para se inscrever
no canal, que é o GESCOM Grupo Espírita no YouTube, ativar o sininho, né, que vai estar nos ajudando nessa divulgação, ajudando a divulgar a doutrina espírita. Certo? Guilherme, nós vamos fazer a nossa oração inicial, joia? E logo a seguir, nós vamos aí te convidar para fazer a preleção da noite. Vamos tranquilizar os nossos corações, permanecer unidos em pensamento, em vontade, nessa alegria de estarmos juntos, aprendendo, crescendo, evoluindo, através dos esclarecimentos da doutrina espírita. Por isso agradecemos ao Pai essa oportunidade, a oportunidade da vida, a oportunidade do corpo físico perfeito, a oportunidade de estarmos podendo entender o significado da vida. Obrigado, Pai, por tudo que tem nos concedido em nossas vidas, pois sabemos que tudo emana de vós, da vossa vontade, da vossa permissão. Somos muito gratos e rogamos ainda, Senhor, que esteja ao nosso lado, a nos orientar para este crescimento, a guiar os nossos passos para um dia chegarmos mais perto de vós. Que essas vibrações na noite de hoje possa alcançar a todos os necessitados de luz, de esperança, de esclarecimento, saciando a fome do conhecer, a fome do esclarecimento. Pai de misericórdia, de amor e de bondade, por tudo lhe agradecemos. Muito obrigado. Esteja conosco, esteja junto do palestrante da noite, abençoando, orientando, que os seus anjos protetores possam guiar em toda a explanação que será feita. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, Guilherme, nós vamos estar então hoje falando... Desculpa, deixa eu voltar aqui na minha cola. Isso, ética. Minha contribuição para a transformação da humanidade. O título é grande, eu não gravei não, tá vendo? Grande, né? É um título bem sugestivo e com certeza vai ser bem explanado. Ética. Minha contribuição para a transformação da humanidade. E na realidade todos nós temos que contribuir, né, Guilherme? Temos que dar a nossa contribuição. É um dos nossos papéis, eu acredito que você vai estar esclarecendo isso para nós, né? Nós que aqui estamos reencarnados. Uma boa sorte, uma boa palestra para você, que Deus te abençoe. Daqui a pouco obrigado. Então, até daqui a pouco. Então, gente, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, agradecer o convite da Valquíria, agradecer ao seu Mar, por todo esse contato, por essa amizade que nós vamos criando, né, esses laços, que a internet, como ele bem disse, proporciona. Nós estarmos, mesmo que distantes fisicamente, nós estamos próximos por essa busca do ensinamento espiritual, né? E queria agradecer também ao Grupo Espírita Senhora da Conceição. Então, a todos que estão assistindo também, uma boa noite. E hoje nós vamos refletir sobre a ética, um pouco sobre a ética, e a nossa contribuição para a transformação da humanidade. Como bem disse Silmar, um tema bem sugestivo, bem amplo. O que será que nós vamos comentar sobre isso? Espero que nós tenhamos hoje um ótimo estudo. Então, primeiro, para que nós comecemos bem a falar sobre o assunto, é interessante que nós saibamos o que significa ética. Para isso eu fui pesquisar também, né? E achei no dicionário de filosofia do Nicola Abbagnano que, no geral, a ética significa o quê? Ciência da conduta. Nós temos, então, o termo ciência, que é esse conhecimento aprofundado, né? Algo que é sistematicamente buscado, algo que é sistematicamente adquirido, e nós temos como conduta o modo de agir e viver. Então, um estudo do modo de agir, do viver. Um estudo que é geral, é o estudo de um grupo, e não só de uma única pessoa. O autor, Nicola Abbagnano, continua nos dizendo no dicionário de filosofia que existem pelo menos duas acepções desse termo. Quer dizer, nós falamos sobre ética e pelo menos duas acepções, dois entendimentos da palavra são possíveis. Que uma é uma ciência do fim,
E o que significa a ciência do fim? É o fim do mundo? Não, não tem a ver com isso. A ciência do fim, ela é uma concepção de que todas as nossas condutas são orientadas para atingir um determinado fim. Quer dizer, nós agimos de uma determinada maneira para que nós consigamos chegar a um fim. E assim, nós deduzimos quais ações são necessárias para que nós cheguemos a esse fim. Então, se eu quero chegar ao ponto X, qual é a rota que eu preciso seguir, né? O que eu preciso fazer? Para que nós entendamos melhor, eu trouxe alguns exemplos de ética do fim, né? Que tem essa finalista, essa finalidade. Nós temos uma ética que é a ética de Aristóteles. E Aristóteles fala para a gente que a felicidade é o propósito da conduta humana. Quer dizer, nós agimos buscando a felicidade. Mas como nós conseguimos essa felicidade? A partir da natureza racional do ser humano. Nós racionalizamos e a partir da nossa natureza racional, nós vamos buscar essa felicidade através das virtudes, virtudes que seriam apetites da alma, buscando esse melhoramento a partir da parte racional da alma, né? Um pouco complexo, mas é só um exemplo da ética do fim. Nós temos outros exemplos para os filósofos estoicos que a ética ela tinha como objetivo viver segundo a razão. Quer dizer, para eles existia o logos divino, que era uma força organizadora, como as leis da natureza, que era racional. E o ser humano, enquanto ser racional, deveria então agir de maneira racional para encontrar essa felicidade. A felicidade seria encontrada agindo de maneira racional e negando as paixões. Nós temos também a concepção que é mais próxima da nossa, que é a concepção de a acepção de São Tomás de Aquino, que ele fala que Deus é o fim último do homem. Então, todas as concepções de virtude e de felicidade estão relacionadas a essa busca que o homem faz de Deus. Então, nós temos uma acepção, que é a acepção do fim, ciência do fim, mas existem outras. Quer dizer, nós vamos pontuar uma outra, que é a ciência do móvel, que segundo o autor, Nicola Baiano, o móvel é o que motiva aquele grupo a agir daquela maneira. O que motiva o homem, os agrupamentos de homem a agir daquela maneira. E isso, concebendo o que nos motiva, nós podemos dirigir essas motivações e a disciplinar. Nós temos alguns exemplos de móveis dados pelo autor: a autoconservação, a busca pelo prazer, adotar a alegria e evitar a tristeza, ou então até a razão como uma forma de se agir baseado segundo princípios que os outros poderem agir. Quer dizer, você só age de uma determinada maneira se todos no planeta possam agir daquela mesma maneira que você agiu. Então isso seria uma concepção também de ética. Nós vemos que essas concepções elas têm algumas divergências. Por quê? Enquanto uma fala sobre ideais de conduta, quer dizer, ética do fim, nós buscamos a felicidade através da razão, felicidade através da negação dos prazeres, né? Através da negação das paixões. Na verdade, não negação, mas através de um controle racional das paixões, segundo os estoicos, né? E no outro lado, na segunda ética, nós temos uma ética que analisa quais são os motivos pelos quais o agrupamento de pessoas agem. Então, essas são diferenças claras, mas o que elas têm em comum? Quer dizer, tem essas diferenças, mas em comum que nós podemos observar nesses pontos. Nós podemos observar a noção de liberdade. Como assim? A noção de que nós podemos agir e que nós podemos ser diferentes. Quer dizer, nós podemos moldar a nossa conduta de uma maneira diferente da que estamos fazendo. Isso faz parte da condição humana. Mas como assim? Da condição humana? O que você quer dizer com condição humana? É claro, isso pode ficar claro para a gente se nós pensarmos, por exemplo, nos animais. O filósofo e professor e educador Mário Sérgio Cortella vira e fala que mesmo num dia muito bonito, um dia de sol, um pôr do sol muito bonito, você não vai ficar sabendo de uma história de um sabiá que olhou para o sol e falou: bom, hoje o dia está tão bonito, eu vou voltar a pé para o ninho. Isso não é uma coisa que ele é capaz de escolher, ele não tem essa liberdade, né? Ele não tem a razão e não tem essa liberdade que o permita fazer tais escolhas. Da mesma forma, como plantas, né? Por exemplo, o filósofo também, professor e educador
Clóvis de Barros Filho conta uma história de que você também não vai ouvir falar de uma pera ficou madura na pereira e fala: bom, hoje eu teria que cair, né? Estou madura, mas eu não vou cair hoje, porque hoje choveu muito, tem barro no chão e eu não vou cair, né? Ou então, não, hoje o sol está muito quente, se eu cair da pereira hoje eu vou me esborrachar. A gente não tem na natureza, nos outros animais, essa concepção de liberdade, né? Essa possibilidade de liberdade que existe no ser humano. Mas por que eu estou dizendo isso? Às vezes isso pode ser muito claro, né? Não, o ser humano ele é racional e ele tem a condição de escolher, tem a liberdade. Mas por muitas vezes não é comum que nós ouçamos frases de pessoas às vezes muito inteligentes, pessoas muito comprometidas, amigas nossas, e às vezes eles falam assim para a gente: ah, eu ajo assim porque a vida me fez assim. Ou então, o sistema me fez assim, a sociedade me fez assim, eu ajo assim porque as coisas são assim. Tais frases são, na verdade, uma negação do nosso livre-arbítrio, uma negação da nossa possibilidade de agir diferente do que nós estamos agindo. E acontece muito, né? É complicado nós escutarmos isso, às vezes nós mesmos falamos essas frases, né? Mas por que então nós escolhemos agir dessas determinadas maneiras, né? Nós estamos falando sobre ética, comportamento, conduta de grupos, porque às vezes nós agimos de uma maneira, às vezes até a conduta geral do grupo não é assim, e nós queremos agir de uma determinada maneira. Aí nós vamos entrar numa discussão que vai falar sobre as nossas disposições internas, vai falar sobre a nossa consciência, vai falar sobre a nossa moral, como nós julgamos os atos e como nós buscamos escolher o nosso próprio caminho, baseado naquilo que nós consideramos certo, que nós consideramos errado, né? E nós podemos nos perguntar, tá bom, é moral e saber o caminho, como que eu posso agir diferente? Eu estou ouvindo uma palestra sobre ética, eu gostaria realmente de agir diferente, fazer minha parte nessa mudança da sociedade, mas o que eu posso fazer? Como agir diferente? Aí, meus irmãos, nós temos o auxílio, a ajuda do Espiritismo, que vai nos mostrar algumas coisas. Por exemplo, nós encontramos no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. Melhorar e resistir ao arrastamento do mal. E a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então nós temos aqui o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. Kardec, muito inteligente, muito inspirado, continua. Nós reconhecemos a sabedoria dessa máxima, mas qual é o meio prático? Qual é o meio de chegar a isso? Ele pergunta na 919A. E a resposta é de Santo Agostinho. E ele fala mais ou menos assim: fazer como eu fazia enquanto estava encarnado, né? Ao chegar ao fim do dia, ele passava em revista todos os atos do dia, passava em revista da consciência e via se ele tinha feito algo que ele considerava não tão bom. Se ele precisaria, então, temer o olhar de Deus, que tudo sabe, né? Pelas coisas que ele havia feito. Se havia feito algo de mal, no outro dia ele iria modificar aquilo que havia feito, quer dizer, iria tentar mudar a situação. Tudo bem, nós temos uma concepção de consciência. Consciência. Por que nós falamos de consciência? É importante nós lembrarmos da pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, que nos fala o seguinte: onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então, a consciência é o que vai nos guiar para que nós possamos agir de uma maneira positiva ou negativa perante a sociedade e perante nós mesmos. Você pode me perguntar, e às vezes eu me pergunto também: nossa, mas é tão complicado passar em revista e ver, falar o que é certo, o que é errado, consciência. Será que não existe assim um método que alguém passou para a gente, um método fácil para que eu consiga fazer, consiga agir melhor, que eu seja mais ético? Bom, existem vários métodos, né? Nós vimos no início desse nosso estudo alguns filósofos, alguns sábios, né? Falando sobre a ética e falando sobre a possibilidade de ação.
Só que nós nos perguntamos, mas será que existe uma que eu posso usar em todas as épocas da humanidade? Que eu posso usar em todos os povos, independente de cultura? Se nós estamos buscando isso, nós estamos buscando uma concepção muito profunda e muito sábia. Por isso nós estamos contando, então, de novo, com o Espiritismo para nos ajudar a buscar um grande sábio que possa nos explicar e possa nos dar uma luz a isso, né? E nós temos, então, no Livro dos Espíritos, pergunta 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual o tipo mais perfeito? E a resposta, vede Jesus. Então agora nós temos a concepção do nosso mestre, do nosso guia e modelo, que vem aqui nos ajudar, nosso irmão mais velho, que busca então nos inspirar a sermos cada vez melhor. Jesus. E o que Jesus tem a nos dizer então sobre a possibilidade de conduta, como então agir. E Jesus nos fala, segundo o evangelista Mateus, no capítulo 22, de 34, versículo 34 a 40, nós vamos ter o maior mandamento, qual Jesus, sabendo das nossas dificuldades, não só intelectuais, mas dificuldades de colocar em prática os ensinamentos, ele vem nos auxiliar, vem nos ajudar, dando quase que um resumão para a gente. É difícil? Mas vamos ver o que Jesus fala, né? Vamos ver o que o evangelista anotou. Os fariseus, ouvindo que ele calara os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, testando-o, o interrogou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo e semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Então Jesus vem como que fazer um resumão para a gente, mostrando o maior mandamento, aquele que nós precisamos seguir para a nossa mudança, para a nossa ascensão, para a nossa evolução. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Para que nós possamos entender então esse mandamento, nós vamos continuar com o nosso estudo com o auxílio do Espiritismo, porque nós sabemos que os Espíritos, os ensinamentos dos Espíritos, vêm nos auxiliar a entender os ensinamentos de Jesus, para que aí, então, nós consigamos colocar esses ensinamentos em prática, colocá-los na nossa vida, de maneira prática, porque é para isso que Jesus nos ensinou. Nós temos um grande modelo, o Evangelho, Jesus, né? Nós temos o grande modelo Jesus e temos os Evangelhos para conhecer de maneira mais aprofundada Jesus, para que tenhamos ele como nosso amigo íntimo, como nosso irmão. Então vamos ver algumas chaves que o Espiritismo traz para que nós possamos compreender melhor esse ensinamento de Jesus. A primeira chave é Deus. E o que será? O que chave que é essa? Deus. O entendimento de Deus é uma chave para o nosso melhoramento. Traz nos livros do Livro dos Espíritos, na pergunta 1, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na Gênesis, no capítulo 2 da natureza divina, nós temos os atributos de Deus. Vamos ver os atributos de Deus? Rapidamente. Suprema e soberana inteligência. Então Deus é mais inteligente que todos nós, muito mais inteligente. Olha que coisa, né? Às vezes nós pensamos, mas minha vida teria que ser assim. Será? Deus sabe muito mais inteligente que a gente. Deus é eterno. Deus é imutável, ele não muda, porque senão as leis não teriam essa estabilidade. Ele é imaterial. Nenhuma matéria que nós conhecemos faz parte, então, da essência de Deus. Ele é onipotente, todo poder, soberanamente justo e bom. Olha que beleza. Nós percebemos, então, que Deus, além de ser soberana justiça, ser soberana bondade, agora soberana justiça e bondade, quer dizer. Deus não faz nada que seja negativo para a gente, nada que vá nos prejudicar, e não só a gente, a todos os seres.
É infinitamente perfeito. Todas as perfeições que nós lembrarmos, Deus possui, e nos graus mais perfeitos, né, possíveis. Único. Deus é único, Deus é um só. Através dessa concepção de Deus, nós vamos percebendo então uma modificação. Agora nós temos um Deus justo, um Deus bom, um Deus único que não mede forças com ninguém, soberanamente justo e bom. Vejamos uma outra chave que o Espiritismo pode nos oferecer para que nós entendamos melhor o ensinamento. A chave da imortabilidade. Desculpem, a chave da imortalidade do espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós possuímos um corpo físico, que esse corpo físico, ele morre, né? Esse corpo físico, ele vai perecer, mas existe algo, uma essência em nós que sobrevive, que é o espírito. Então, o espírito, ele é imortal. Além disso, nós temos uma outra chave, que é a chave da reencarnação. Então, além de nós percebermos que o espírito, ele não morre com a morte do corpo, esse espírito, ele estagia na matéria com vários corpos e várias vezes. Os corpos são corpos diferentes, corpos humanos, né? Lembrando que nós não reencarnamos em animais, corpos humanos. E nós reencarnamos várias vezes no planeta, nos planetas, né? Bom, então nós temos Deus, imortalidade do espírito, reencarnação e evolução, que é uma outra chave que nos é oferecida. Essa chave faz nos perceber que nós estamos aqui, nosso espírito é imortal e nós estamos reencarnando várias vezes porque nós buscamos a evolução, buscamos o desabrochar de todas as nossas potências, das nossas virtudes, tanto do lado intelectual quanto do lado moral. Então nós estamos aqui para que nós sejamos cada vez melhor. E é interessante nós lembrarmos que através da reencarnação e de uma lei muito conhecida, inclusive pela física, da lei de causa e efeito, o que nós fazemos, aquilo que nós plantamos, nós colheremos. Então, as ações que nós fazemos terão uma reação. E as ações que nós fizemos no passado estão acontecendo como reações agora. Nós analisaremos esse ponto que nos ajudará a entender esse maior mandamento, que é um mandamento de entendimento moral, mas que nos ajuda a reger uma conduta, que se um grupo se conduzisse por esses mandamentos, ele tenderia a agir cada vez melhor, né? O que é interessante nós percebermos é que o Espiritismo também nos mostra que nós buscamos seguir esse maior mandamento, que é um conselho dado por Jesus, para que nós chegamos a um estado mais feliz do nosso próprio ser, para que a sociedade, no geral, venha a ter alegria. Então, essa busca pelo reino de Deus, esse reino de alegria, de paz, de trabalho, de amor, é um reino que é possível a partir da nossa modificação. Então, nós temos como fim a felicidade de estar, então, em comunhão com Deus. Lembrando, então, daquela primeira concepção ética do fim, no Espiritismo e em várias religiões, nós também buscamos essa felicidade, né? E o Espiritismo nos oferece essas chaves para que nós entendamos melhor o porquê agir de maneira X ou Y. No caso, nós estamos vendo por que agir seguindo esse maior mandamento oferecido por Jesus. Então vamos entrar agora no estudo em si do maior mandamento. Nós temos amar a Deus. O que seria amar a Deus? Nós temos uma concepção que Deus é infinitamente justo, bom, é um Pai amoroso que está por todos nós. Então, aquelas coisas que acontecem na nossa vida e que nós não temos condição de controlar, que muitas vezes nós atribuímos ao destino, mas que são, na verdade, conduzidas pelas leis universais que são criadas por Deus, então, de certa forma, são então conduzidas por Deus também, elas sempre buscam o nosso melhoramento, a nossa evolução. Até as coisas que acontecem que a gente acha que não é tão bom, nos faz buscar esse melhoramento. Então eu vou contar uma rápida história para vocês, um conto indiano. Narra-se que na Índia havia um rei muito bom, que ele tinha um vasto povo e esse povo vivia muito bem. E ele tinha ao seu lado um ancião que o ajudava, né? Era um conselheiro.
E esse rei achava esse conselheiro muito sábio. O príncipe já não achava o conselheiro tão sábio. Por quê? Porque sempre esse conselheiro falava a mesma coisa. Tudo acontece para o melhor, nada acontece por acaso. O príncipe, que era novo, escutando sempre esses conselhos do conselheiro, falava: bom, esse cara não sabe de nada, né? E por isso, ele falou: o dia que eu for rei, eu já mando esse conselheiro embora. Acontece que, com o passar do tempo, seu pai desencarnou e ele virou o rei. E ele foi chamar os seus companheiros, os seus servos, para uma caça e falou: vamos levar o conselheiro, porque a primeira vez que ele falar tudo acontece para o melhor, eu já dispenso ele, porque isso aí é uma lógica conformista, ele não sabe o que está falando. Chegando então ao lugar da caçada, que era uma floresta, eu ouvi essa palestra pela professora, a filósofa Lúcia Helena Galvão, ela comenta que o tempo na Índia era um tempo que mudava muito rápido, né? E do nada começou uma tempestade. Com essa tempestade caiu um galho no meio da testa desse rei. E esse rei ficou muito bravo, porque ele caiu do cavalo, ficou assustado, cortou a cabeça dele. E ele vira e fala assim: nossa, mas cortou a minha testa. E chega o conselheiro, bem tranquilo, olha para o corte, vê que não foi profundo e fala: tudo acontece para o melhor, nada acontece para o acaso. E o rei fica irado e fala: tudo acontece para o melhor? Realmente você acha que é isso? Então pediu para os servos dele que juntassem, pegassem umas tiras, amarrassem o conselheiro e jogassem num buraco para os chacais comerem. Então fizeram isso, jogaram o conselheiro no buraco, ele passou um creme na testa, amarrou com a bandagem e continuou para dentro da floresta. Acontece que essa tempestade que acontecia na floresta se intensificou e houve também uma tempestade de uma maneira que ele não conseguia enxergar nada. E ele se perdeu dos seus servos. Ele, escutando um barulho ao longe dentro da floresta, foi correndo para lá. Só que quando ele chegou lá, ele percebeu que eram bandidos. E aqueles bandidos, então, iriam roubá-lo, pegar todos os seus pertences e, além disso, ia oferecer aos deuses que eles acreditavam como um sacrifício humano. Entretanto, quando eles foram pegar para oferecer o sacrifício, eles viram que ele estava com a testa cortada. E aí eles falaram: não, as oferendas para o nosso Deus não podem ser pessoas machucadas, o corpo tem que estar intacto. Manda ele embora. Bateram nele e mandaram ele embora. Esse rei saiu desesperado, machucado, com medo, e foi pensando no caminho. Encontrou seus servos e falou assim: vamos buscar então o conselheiro, porque ele estava certo. Aí ele chegou e encontrou o conselheiro que ainda estava no buraco amarrado. E ele o desamarrou e falou com ele, falou assim: não é que você estava certo? Aconteceu algo comigo, e contou a situação. E ele: realmente tudo acontece para o melhor, nada acontece por acaso. Aí ele: pensando em você, conselheiro, que é tão sábio, o que houve de bom para você ao ser jogado nesse buraco? Houve alguma coisa? Você percebeu o que houve de bom? E o conselheiro vira e fala: esses mesmos bandidos que passaram, que você encontrou dentro da floresta, passaram por mim. Eles só não me encontraram porque eu estava dentro desse buraco fundo. E se eles tivessem me encontrado, eu seria a oferenda para esse deus pagão, já que meu corpo está intacto. E aí ele observou a beleza, a soberania, da justiça e da bondade de Deus. Nós temos que buscar então a sabedoria para enxergarmos as leis da natureza, enxergarmos como Deus está sempre nos auxiliando. É claro que esse auxílio não é sempre material. Às vezes o nosso corpo físico pode perecer, né? Pode desencarnar, mas estamos sempre buscando o nosso melhoramento. Essas leis nos auxiliam a buscar o nosso melhoramento. Por isso nós precisamos ter gratidão e buscar através tanto do desenvolvimento das emoções quanto do desenvolvimento intelectual entender as leis de Deus, entender a justiça e a bondade de Deus. Então, amar a Deus, essa beleza, essa gratidão que faz com que nós ficamos mais calmos, menos ansiosos, se nós conseguirmos, então, colocar em prática. Depois nós temos o amar a si mesmo. O amar a si mesmo, nós já vimos falar sobre o autoconhecimento. O que nós precisamos lembrar sobre o autoconhecimento? Agora,
Nós precisamos usar aquela chave que o Espiritismo nos trouxe para sabermos que nós somos espíritos imortais. Quer dizer, esse corpo vai perecer, mas o meu espírito continua. Então, o que seria amar? Não seria me amar, então desenvolver as minhas virtudes, desenvolver a minha inteligência, desenvolver o meu trato com as outras pessoas, minha moral? Isso faria com que eu evitasse muitos sofrimentos, que eu me aceitasse enquanto espírito, enquanto matéria também, cuidasse bem do meu corpinho, porque ele é uma ótima ferramenta para o meu desenvolvimento e eu preciso dele. Mas nós não podemos deixar de lembrar que nós somos espíritos e que essa é a nossa verdadeira vida. Por isso, nosso objetivo tem que estar além dessa vida material, né? Nosso desenvolvimento. Nós possamos lembrar e se colocar em prática. E com esse autoconhecimento, nós temos a resignação, mas uma resignação ativa, que nós sabemos no momento que nós estamos, atual, nós sabemos das nossas dificuldades, mas nós sabemos que nós podemos ser melhor. Mesmo que isso, nós trabalhemos muitos anos, às vezes encarnações, mas nós vamos trabalhando sempre um pouquinho. O importante é que nós estejamos sempre trabalhando para sermos melhores. Isso faz com que nós nos aceitemos e nós fiquemos mais tranquilos conosco mesmo, podendo ter um estado interior pacífico, um estado de paz, uma consciência tranquila, que também é um passo para essa felicidade, né, que nós estamos buscando. E por último, nós temos o amor ao próximo. O amor ao próximo é quando nós saímos nós mesmos e buscamos então o nosso companheiro. E esse amor, às vezes nós temos uma dificuldade, falar, próximo é muito diferente de mim, eu não sei o que eu faço, ele briga, ele faz uma coisa ruim comigo, não sei se eu amo não. Como que eu amo? Jesus, sabendo da nossa dificuldade, nosso guia, modelo, nosso professor, nos auxilia. Fala o seguinte para nós, para que nós entendamos então, se nós não amamos como deveríamos amar, o que nós podemos fazer? Existe a regra que é considerada a regra áurea, que é assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles. Quer dizer, nós vamos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Isso é um critério, isso é um crivo que nos auxilia a agir de maneira positiva para com o próximo. Lembrando que toda ação nossa gera uma reação. Se nós estamos escolhendo, às vezes, uma companhia ou uma pessoa que não nos trata tão bem, nós temos que lembrar que nada acontece conosco por acaso. É sempre uma provação ou uma expiação, e cabe a nós passarmos nessas provas ou nessas expiações da melhor maneira possível, para que nós plantemos, então, felicidade, consciência tranquila para o futuro. Nós seguindo essas 3 regras, nós vemos que nós conseguimos pautar a nossa moral e a nossa conduta. Mas será? Como que a gente faz? Assim? Então, quer dizer, eu tenho que agir bem para com o próximo. Eu vou contar uma historinha rapidinha para vocês, narrada pela palestrante espírita Maíse Braga, que ela vai falar sobre uma história de Chico Xavier, que também está num jornal, em algumas entrevistas, publicadas no ano de 1980. Chico Xavier falava que precisava ir para um cartório e tinha uma hora marcada. E havia um ônibus que também passava a uma determinada hora, que era um ônibus que passava bem raramente, quer dizer, passava em poucas horas do dia, né? E Chico iria pegar porque ele tinha essa atividade no cartório. Quando o ônibus está quase passando, já está vindo Chico Xavier, observa ao longe uma criança que vem correndo, Chico, desesperado. Né? E o Chico fala, meu Deus, o que está acontecendo com esse menino? Eu preciso ajudar ele. Né? Aí o ônibus chega e Chico Xavier vira e fala assim, pode ir, meu filho, eu vou ter que ficar porque aquele menino ali, ele deve estar precisando de alguma coisa e eu preciso falar com ele. Porque ele está precisando muito de mim, pelo jeito que ele está falando, desesperado, né? Bom, e o ônibus vai embora e esse menino chega correndo e fala, oi, Chico. Aí faz, o que foi, meu filho? Está acontecendo alguma coisa? Preocupado, né? E o menino, que devia ter uns 5 anos, fala, não, eu queria que você me desse um beijo. E Chico Xavier, narrando para o jornal, fala que esse foi um dos momentos mais sublimes, um dos momentos mais felizes que ele teve. Então ele agiu com o outro da maneira que ele gostaria que
agissem com ele. Ele foi amoroso, ele deu cuidado, ele buscou auxiliar naquela dificuldade daquele menino, mesmo custando para ele o compromisso que ele deveria ir e que ele não conseguiu chegar, já que perdeu o ônibus, né? Mas nós vemos nesse caso uma coisa interessante, que para o Chico, que já estava nessa manutenção de uma conduta correta, com muito amor, ele conseguia colher esses momentos de felicidade na sua vida. É claro, passou por muitas dificuldades, mas sempre da melhor maneira. Então, conseguiu colher várias bênçãos de felicidade já na encarnação, enquanto Chico Xavier. E nós podemos nos perguntar ainda, depois de todos esses comentários sobre a possibilidade de conduta, que nós percebemos há uma conduta geral de grupos, mas há as nossas disposições internas. E nós podemos nos perguntar como mudar essa minha disposição interna pode auxiliar em alguma coisa. Porque nós percebemos que se nós nos seguirmos o maior mandamento, nós conseguiremos nos inserir nas várias éticas terrestres, nas bem intencionadas, né? Nós conseguiremos nos inserir de uma maneira bem tranquila, já que nós seguimos esse ensinamento dado pelo nosso maior, pelo nosso mestre, né? Pelo nosso maior irmão. Bom, nós conseguiremos nos inserir em todas as éticas se nós seguirmos esse mandamento, todas as éticas de grupos, né? Já que enquanto encarnados nós temos várias visões e oscilações de qual é o melhor comportamento. Mas fazer a nossa parte realmente é algo que muda alguma coisa? Nós podemos nos perguntar, realmente muda algo? Porque às vezes não acredito. Vocês podem falar, né? Eu posso falar, quem sabe. Mas aí nós temos um caso muito interessante para refletirmos sobre isso. O caso da menina do vestido azul. Vocês conhecem? O caso da menina do vestido azul narra o seguinte. Eu não achei o autor, peço desculpa para vocês. Mas no caso no caso da menina do vestido azul, narra que uma menininha muito inteligente ia a uma escola. E o professor a observava sempre com muita ternura e observava que ela era muito inteligente, mas ela ia toda sujinha, despenteada, parecia que a sua mãe não se dava ao trabalho de limpá-la antes das aulas. E ela sempre ia com as mesmas roupinhas que já estavam esfarrapadas. E esse professor decide poupar um pouco do seu salário, com algum custo, e comprar um vestidinho muito bonito para ela, um vestidinho azul. E ele entrega a essa menina numa aula, depois que ele comprou, e ela ficou muito feliz, porque às vezes pela roupinha dela ser mais maltratadinha, por ela ir suja, os outros amiguinhos não davam tanta atenção para ela, né? E aí ela foi embora para casa feliz, muito agradecida ao professor e mostrou para a mãe. A mãe, vendo aquilo, ficou um pouco envergonhada, porque o professor havia dado um vestidinho para ela, às vezes tinha percebido que as roupinhas dela não eram tão boas, né? Mas como elas também não tinham muito dinheiro, ela pensou, não, bom, que ele fez uma ótima ação. Aí, no outro dia, antes da menina ir para a escola, ela pensou, esse vestidinho é tão bonito, eu vou dar um banho na minha filha, vou arrumar para que ela vá linda, toda arrumadinha hoje. E assim ela fez. E a menina chegou na sala e todos os coleguinhas ficaram deslumbrados com a beleza, o professor deslumbrado com a beleza e com a inteligência dela. Passou algum tempo, alguns dias, todos percebiam a desenvoltura e a beleza daquela menina com o vestidinho azul, naquele bairro pobre. E os pais, observando, o pai vira para a mãe e fala: mulher, você não acha que é triste a nossa filha, que é uma menina tão inteligente, tão dedicada, tão bonita, estar nessa casa tão maltratada? Vamos mudar, vamos pintar. Eu sei que a gente não tem muita condição, mas vamos pintar, vamos fazer no jardim, vamos mudar um pouco a nossa casa. E assim eles fizeram. E com o tempo todos observavam a menininha do vestido azul e agora tinha uma casa toda arrumadinha, uma casa muito bonitinha. E as pessoas, os vizinhos do bairro falam, nossa, mas o fulano é tão pobre quanto a gente, né? Não é uma vergonha que nós deixemos nossas casas tão maltratadas enquanto ele trata tão bem a sua casa, o seu filho, a sua filha, né? E todos no entorno
começaram a modificar as suas casas. Até que um dia o prefeito passa por ali e observa aquele bairro, um bairro pobre, cheio de casinhas simples, mas todas bem cuidadas. Ele fala: nossa, um bairro com pessoas que cuidam tão bem das suas casas e o bairro ainda está com esgoto a céu aberto. Nós precisamos modificar isso. Aí então, eles resolveram modificar, colocaram um esgoto por ali, e essa notícia os outros bairros foram conhecendo. E essa notícia foi se espalhando, os outros bairros tentavam fazer a mesma coisa. E quem diria que o que motivou a mudança de alguns bairros, até da cidade, foi o simples ato de um professor juntar um pouco do seu dinheiro e, com muito carinho, dar um vestidinho azul para uma de suas alunas? Com isso, nós percebemos que os nossos atos, por menores que nos pareçam, se feitos com amor, com carinho, com dedicação, são exemplos da nossa busca pelo nosso melhoramento e que são seguidos e que valem muito mais do que belas palavras, belos textos. O exemplo, ele arrasta as multidões, né? O exemplo de carinho, o exemplo de amor. Então, que nós possamos, a partir de hoje, nós que buscamos essa mudança, buscamos esse reino de Deus na terra, né? Essa felicidade, a paz entre os povos, que nós buscamos nos modificar a nós mesmos, primeiramente, para que aí então nós possamos, através do nosso exemplo, auxiliar os nossos irmãos, e aí então que nós possamos construir um comportamento mais ético, um comportamento em grupo, que nos possibilite viver nesse mundo melhor, né? O reino de Deus que nós buscamos é, então, o reino em que nós nos modificamos e, a partir de então, todos vão se modificando como um elo, como um efeito em cadeia, e aí nós vamos buscando sempre a felicidade, sempre o amor, o amor ao próximo, a felicidade para todos, não só para nós mesmos. Então, que todos nós possamos ficar com essa noção que a nossa mudança, ela é necessária, é urgente que nós nos modifiquemos e nós iremos para um estado mais feliz do nosso próprio ser e auxiliaremos todos os nossos irmãos de caminhada evolutiva também, mostrando que até pessoas simples como nós, que temos os nossos defeitos, podemos nos modificar e podemos ser melhor. Que todos possamos dar o nosso melhor em todas as situações, seja ela profissional, seja de convivência com família, que aí nós estaremos agindo de acordo com as éticas mais bem intencionadas e com um código moral eterno, né, que Jesus veio nos mostrar, que é esse código do amor, essa lei universal. Muito obrigado a todos. Todos fiquem com Deus. Quer dizer, nós ainda temos o nosso encerramento, né? Excelente, excelente explanação, foi muito bom escutar você, Guilherme. É através do exemplo, né? Pautado na ética do nosso mestre maior, que com certeza nós não vamos mudar só o nosso lar, só o centro espírita, só o nosso bairro, nós vamos mudar o mundo, né? E é para isso que temos que cada um de nós dar essa pequena contribuição através do exemplo. Foi muito bom, foi excelente, né? E nós vamos aproveitar a oportunidade, desligar o apitador aqui, para convidar a todos para se inscreverem no GESCOM Grupo Espírita, GESCOM Grupo Espírita, no canal do YouTube. Todas as segundas-feiras nós temos palestra, né, aqui, estar junto com vocês, e também no GEAC, né, Grupo Espírita Amor e Caridade de Paracatu, que são parceiros nossos, né, todas as quintas-feiras, às 20 horas também, tem uma palestra nova, certo? Guilherme, nós vamos te convidar, então, para fazer a prece de encerramento, né, e vamos aí agora escutar um pouquinho, Guilherme, escutamos até então a parte do Instituto de Esclarecimento, e agora vamos participar da alegria cristã, não é isso? Vamos, né?
Guilherme vai encerrar para nós com chave de ouro aí. Então, gente, vamos nos inscrever, porque isso também faz parte da nossa ação, né? Para o bem. Nós estamos divulgando coisas boas, nós estamos falando sobre Espiritismo, falando sobre Jesus. É bom que nas mídias nós tenhamos também esses ensinamentos que são tão produtivos para nós, né? E eu vou convidar a todos, já que nós tratamos tanto sobre ética e sobre como agir, vamos ouvir essa bela canção, essa bela oração, e todos que conhecerem em casa, vamos cantar e vamos vibrar para o mundo, para o nosso planeta, que está passando por alguns momentos difíceis, mas vamos vibrar coisas positivas, pensamentos positivos, lembrar de Jesus, e vamos cantar. Já peço perdão para vocês, que eu falei muitas vezes minha voz está meio fraquinha, mas vamos cantar uma música com muito carinho e muito amor. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todos. Guilherme, mais uma vez, parabéns, foi excelente estar com você. E com certeza vai ser breve a sua volta para estar junto a nós, tá joia? Se Deus quiser. Uma boa noite para você, tudo de bom. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele quer. Ele quer. Gente, foi muito bom, excelente. Um rapaz assim maravilhoso, né? Uma noite de muita luz para nós aí. Só temos a agradecer a ele pelas suas palavras, pela sua inspiração de estar nos mostrando o caminho da ética. E com certeza, o melhor caminho que nós podemos encontrar para a ética são os ensinamentos de Jesus. É o caminho que Jesus nos deixou. Uma boa noite a todos. Mais uma vez o convite para se inscreverem no GESCOM Grupo Espírita no YouTube e no GEAC, Grupo Espírita Amor e Caridade, que é lá de Paracatu, parceiros nossos. Nós estamos às todas as segundas-feiras e o GEAC às quintas-feiras às 20 horas. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos.